Bem-vindo ao canal Realidade do Mundo Espiritual. Nós estamos mais uma vez aqui com um próximo vídeo com um assunto muito importante. E você verá daqui a pouquinho algumas coisas importantes sobre a hereditariedade. Nós recebemos as bênçãos dos nossos pais, nós recebemos tudo dos nossos pais, mas recebemos as maldições. Então, eu te peço, não deixe de continuar a assistir o nosso vídeo até o final, porque com certeza vai abençoar a sua vida e vai trazer para você muitas e muitas revelações e vai te ajudar naquilo que você está vivendo agora e você está pedindo uma ajuda. Amém? Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém? Então, bem-vindo ao canal e mais uma vez nós estamos aqui para trazer para você, de uma forma muito especial, uma revelação e entendimento. E nós vamos falar sobre as heranças hereditárias. Eu quero te dizer, você tem herança do seu pai, você tem herança da sua mãe? Com certeza. Nós, na verdade, somos a continuidade da nossa família. E nós temos os reflexos da nossa família através da cor da nossa pele, dos nossos olhos, o nosso cabelo, o nosso formato de corpo. O nosso físico é exatamente a sequência e a continuidade dos nossos antepassados. Mas nós não recebemos só o nosso físico. Nós recebemos na nossa vida muito mais do que isso. Nós recebemos muitas coisas dos nossos antepassados, que faz parte da nossa personalidade, da nossa forma de ser, de agir. Tem muitas coisas que são passadas automaticamente. E também, se o seu pai era um homem que era rico, tinha muitas propriedades, e ao nascer, você nasceu rico e você passa a herdar as propriedades dos teus pais. Mas se os teus pais tinham problemas muito grandes familiares, e o seu pai, ele era alcoólatra, e se o seu pai era alcoólatra, você vai herdar a mesma coisa, e você vai dizer, eu nunca vou ser alcoólatra, eu não quero, e aí você casa com um homem, e quando você vê, você casou com um homem, e esse homem tem problema de alcoolismo. Isto significa que você está dando continuidade à sua herança. Então é muito sério, porque nós somos uma árvore. Uma árvore de pêssego só pode produzir pêssego. Ela não pode produzir laranja. E eu não posso dizer, eu não tenho nada a ver com a minha família, eu sou diferente. Em parte, mas você vai ter as consequências. Pode ser que uma coisa que a sua família tem, você não herdou agora, mas está embutido dentro de nós. Então nós precisamos de entregar as nossas vidas para Deus, e Jesus disse que Ele levou sobre si todas as nossas heranças, os nossos pecados, a hereditariedade, Ele levou sobre si, né? E eu quero ler o texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio 28, que diz: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de agradar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Aqui está dizendo que eu tenho que ter entendimento que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que o Senhor está dizendo é que eu preciso de obedecer. As leis foram criadas não para punição do homem ou para julgamento do homem. As leis foram criadas por Deus para nos proteger da ação demoníaca, das potestades e dos espíritos demoníacos. Os espíritos que mais nos acompanham, que se tornam os mais difíceis de serem retirados da nossa vida, são os espíritos demoníacos familiares, porque eles vêm de geração em geração e eles geram o meu caráter e os meus pecados. E os meus pecados, eles vêm também de geração em geração. Porque cada pecado cometido existe uma fortaleza espiritual por trás do próprio pecado. E se uma criança pequena está dentro de uma casa e aquela criança dorme, acorda, dorme, come junto com um dos membros da família que tem uma potestade, aquela potestade vai gradativamente atingir aquela criança e aquela criança vai absorver aquilo que está na vida daquela pessoa dentro da casa, que pode ser o pai, pode ser a mãe e assim por diante. Então nós temos que ter entendimento que muitas coisas vieram sobre a nossa vida por causa da herança que nós recebemos. Então eu vou deixar uma frase: as heranças, elas impedem que eu viva a vida prometida pelo Senhor. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E as nossas heranças impedem de viver uma vida em abundância. Amém? Olha, essas maldições, eu preciso de começar a analisar a história da minha família e começar a anotar aquilo que eu observo que existe dentro da nossa família. Olhar os sintomas, o que tem de errado na nossa vida, para eu descobrir da minha vida a raiz da iniquidade. Amém? Então, iniquidade é o quê? É um pecado multiplicado. É pecado sobre pecado sobre pecado, o mesmo pecado, né? Veio dos meus tataravôs, meus avós, né? E vem, vem dos meus pais. Ele vem de geração em geração e ele gera uma raiz de iniquidade. Ela é profunda, ela tem consequências e ela produz os frutos, é como uma árvore, né? Que vão produzir frutos que tem uma raiz profunda. Então não adianta cortar a árvore. Eu tenho que arrancar a raiz e eu tenho que arrancar a raiz inteira. E às vezes a gente não consegue arrancar toda a raiz, arranca uma parte da raiz, melhora um pouco, mas a raiz multiplica, gera uma nova árvore e o fruto vai ser produzido outra vez. Então nós temos que fazer um trabalho completo para desfazer a herança que foi mal. Eu agradeço a Deus pela herança boa. Se os meus pais eram ricos e eles tinham empresas, olha, eu herdei essa empresa. Eu preciso de valorizar e usar muito bem aquilo que ele já lutou, ele já alcançou e eu herdei. Né? E da mesma forma eu tenho que pedir perdão diante de Deus. Eu gosto de dizer, eu preciso de fazer uma temporada de arrependimento. Eu tenho que confessar a herança da minha família, né? E eu tenho que entender que Deus é muito bom, Deus é santo, né? E Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas, mas existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual, ele é verdadeiro e é legal, e ele é tão real ou mais real do que o mundo físico que nós estamos acostumados, né? Então eu preciso de saber que eu tenho que fazer uma lista dos pecados da minha história familiar,
e começar numa temporada de arrependimento todos os dias, colocar diante de Deus, pedir perdão, confessar os meus pecados e mais uma vez e mais uma vez. Agora, seguinte, enquanto não terminar os sintomas, eu não posso parar de buscar a minha libertação. Só que às vezes a gente acha que não tem mais nada, que eu já estou super bem. Mas a gente está gerando consequências nos nossos filhos, nos nossos netos e na nossa história. Então nós temos que voltar atrás e ter o entendimento. Tudo aquilo que eu semear, ele irá produzir frutos. E eu terei que colher os frutos que foram produzidos. Então, eu quero dizer, eu posso não estar semeando agora, mas o meu avô, o meu bisavô, ou 4 gerações, ou 5 gerações, não sei quanto tempo atrás, semeou o mal. E esse mal vai vindo de geração em geração, e eu estou às vezes inundado num lago de lodo, e às vezes eu estou tão cheio de coisas que eu não tenho noção. E porque eu não tenho noção, porque eu tô cego. Aí a palavra de Deus vem. A palavra de Deus, ela ilumina os meus caminhos, ela mostra a situação, a minha verdade, e quando ela começa a revelar aquilo através da palavra, a palavra ilumina, eu então começo a perceber que existem falhas e falhas graves no meu caráter, na minha família, na minha história. E tem famílias inteiras que estão cegas e que não têm noção do que está acontecendo. Uma família inteira tem problemas de mentira, 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 mentira. E todos vivem e até acreditam, porque o mentiroso, quando ele é muito mentiroso, ele passa a acreditar na sua mentira e ele não quer mais saber, porque ele acredita que aquilo é verdade. Tem famílias inteiras que estão envolvidas no alcoolismo e é pai, e pior é que a palavra de Deus diz que de geração em geração aquilo multiplica e multiplica muito, né? Então, vamos buscar em Deus, vamos colocar com sinceridade diante de Deus e vamos pedir ajuda. Conversa com seus pais, os seus avós, os seus antepassados. Faz uma lista do que tem na sua família, dos pecados que aconteceram. Tem famílias que todas as mulheres casam e se separam. Tem famílias inteiras que todos se prostituem ou adulteram, casam e os homens são adúlteros. E pecam e se afastam. Então tudo isso são espíritos familiares que estão dentro de uma certa família e que produzem determinados tipos de pecado. Mas quando nós chegamos diante de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos purificar dos nossos pecados. E muitos dizem assim: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em relação à salvação, isto é uma verdade. Mas eu vou te perguntar, depois que você já conheceu a Jesus e nasceu de novo, você realmente foi transformado a partir do dia seguinte? Você não lembra mais da sua história? Você não lembra mais daquilo que a sua tia fez para você, que te bateu e foi violenta? Ou abusos que nós tivemos na nossa infância? Apagou tudo, né? Porque eu nasci de novo. É isso que dizem, mas não é isso que acontece. Nós lembramos de todos os fatos. E eles, apesar de eu ser convertida, eu preciso de o quê? Passar por um processo de purificação, santificação. Eu preciso passar pelo processo do arrependimento, confessar, 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 pedir revelação, interpretação de Deus do que está acontecendo, para que haja um rompimento. Enquanto não houver o rompimento, eu tenho que continuar buscando a minha libertação, né? Eu tenho que olhar para os sintomas e também ver as causas dos nossos pecados. E eu tenho essa lei da herança dos antepassados. Estes são os pecados que vêm de geração em geração. E eu tenho também aqueles pecados que são meus, pessoais, de atitudes de irresponsabilidade minha, porque eu infringi as leis
E eu posso, por causa dos meus pecados, provocar problemas e consequências dos meus filhos, dos netos, bisnetos e assim por diante. E o Senhor diz que a base que abriu a porta para a maldição hereditária está na idolatria. Ele diz em Êxodo 20, no versículo 2, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ele diz: nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade. Como ele diz, quando eu tenho idolatria, ele é um Deus zeloso. Ele é justo. Eu não posso invadir as leis. Ele diz que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, quando eu cometo o pecado, o primeiro pecado, a primeira geração comete, a segunda multiplica, a terceira extrapola, a quarta existe até exílio e uma confusão muito grande, né? Aí ele diz, e ele abençoa também. Ele diz que quando eu me converto e me arrependo da idolatria e dos meus pecados hereditários, eu terei as bênçãos até 1000 gerações. Eu preciso de ter esse entendimento, né? Por exemplo, tem pessoas, tem famílias que têm orgulho dos seus pecados e dizem: nossa, o meu avô era o máximo, ele era um homem que no passado ele era tão poderoso que ele matava todos que estavam ao redor, né? E aí existe um orgulho em relação ao pecado e herança, e há necessidade de um arrependimento completo, né? Por exemplo, tem famílias que alguém nos seus antepassados adquiriu uma casa, uma terra de forma ilegal, e isso vai gerar problemas financeiros naquela família e até problemas de bancarrota e coisas piores, né? Então, tudo que eu fizer de forma ilegal vai passar de geração em geração e a minha família vai herdar as consequências, né? Por exemplo, exemplos de derramamento de sangue na família, perda de órgão, acidente, suicídio, perda da saúde e mortes prematuras. Isso é porque os seus antepassados mataram, assassinaram ou fizeram aborto. E isto vai gerar nas consequências dos filhos outros tipos de pecado. Então eu vou dizer, não há mudança de transformação, não há transformação, não há mudança de vida, não há uma vida familiar abençoada sem a limpeza do pecado dos antepassados. Então não há libertação numa vida sem confissão de pecados. Não há limpeza em uma vida sem confissão de pecados. Em Provérbios 28 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E a palavra de Deus mostra que a igreja primitiva, ela confessava pecados, né? E a Bíblia fala que eles eram batizados no Rio Jordão e confessavam os seus pecados, batizavam depois de confissão de pecados. E hoje nós vemos as pessoas na igreja, os pastores, os líderes, os evangelistas fazem um apelo, as pessoas vão lá na frente e nós falamos: pronto, tá tudo pronto. Agora ele nasceu de novo, ele se converteu e agora ele é crente, é novo nascido e vai ser abençoado. Não. Ele converteu, glória a Deus, pode ser que o seu espírito nasceu de novo, mas agora ele precisa da palavra e a palavra vai transformar. A Bíblia diz que a palavra nos lava como água, ela é necessária para limpar aquilo, a nossa herança, né? E nós precisamos de confessar os nossos pecados para sermos purificados. Amém? Então, tem muita gente que fica preocupado com a nossa reputação. Mas eu vou te dizer uma coisa, fica preocupada: não vou confessar, não vou contar minha vida para ninguém. Mas não é isso.
É o seguinte, eu prefiro agora enfrentar as minhas falhas, os meus pecados no dia de hoje e confessar os meus pecados e pedir um libertador. Deus falou que chamou o Tiniel o libertador. E nós podemos buscar um libertador, uma pessoa que foi chamada por Deus para isso. É um ministério específico, que é o ministério de libertação. Alguns são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres. E existem pessoas especializadas na libertação. E você vai procurar e ali ele vai te orientar como que você vai fazer para você ser liberto verdadeiramente. Né? Então eu não tenho que preocupar com minha reputação. Eu prefiro ser exposto dentro de uma sala aonde eu vou limpar a história familiar do que um dia ser num telão gigante, eu ser exposto diante de todos os seres humanos no juízo final. E pode ser que quando eu chegar lá, aquilo que eu não limpei e que eu não confessei pode impedir de eu ir para a eternidade. E pode ser que eu não alcance nem a vida eterna. Então a palavra de Deus diz, nós temos que aprender a andar na luz. E deixar o Espírito de Deus transformar as nossas vidas. E em 1 João diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A partir da luz de Cristo, eu passo a descobrir os pecados que estão encobertos e que eu não conheço, porque muitas coisas na nossa vida, e a maior parte das coisas a gente não sabe que a gente tem de pecados encobertos, né? Então, os pecados de Abraão, olha, os pecados de Abraão foram graves. Abraão foi chamado para sair da terra da parentela. Ele só saiu da terra, ele levou a parentela, ele levou todos os bens, tudo que ele tinha. Aí, quando houve fome na terra, ele fugiu, ele foi para o Egito, em vez de dar sequência e ir para a direção. Lá ele saiu com uma mulher junto, ele saiu de lá, ele mentiu, ele enganou, né? E ele saiu com uma egípcia junto, e ela começou a continuar, e depois foi essa egípcia a causa de um pecado grave. Abraão tentou ajudar a Deus, e ele, em vez de esperar o tempo de Deus, houve muitos pecados, e por causa desses pecados de Abraão, foram 380 anos de escravidão, que o povo sofreu depois, por causa dos pecados de Abraão. Né? Os pecados de Davi foram tão sérios que foi praticamente quase a destruição da família de Davi. Davi adulterou, Davi matou o homem que era o esposo da mulher com a qual ele adulterou, ela engravidou. Então, olha coisas horríveis que Davi fez. Aí eu digo, o que aconteceu? Por causa do problema do adultério de Davi, isso foi gerar problemas nos filhos. Um filho abusou da irmã, o outro filho queria matar o irmão, o outro filho atacou Davi, queria destruir e queria matar Davi. Então, as transgressões dos nossos antepassados irão trazer consequências de geração em geração. O que vai acontecer? Vai passar a haver na minha vida uma perseguição espiritual. É uma tentação permanente, é um espírito que me acompanha por causa da herança dos meus antepassados. Então eu preciso, na verdade, de reconhecer a minha falha e os meus pecados. Em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 15, traz esse entendimento, diz: mas se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e elas te atingirão. Tá tudo baseado na fidelidade, na obediência à lei e à vontade que Deus estabeleceu para o homem. A Bíblia diz que é tão sério que vai ser maldito o fruto do teu ventre, até o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até os teus animais serão amaldiçoados por causa do seu pecado que você não obedeceu a Deus. A palavra de Deus diz: o Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído. Também, repentinamente. Uma das coisas graves, olha só, o Senhor te ferirá com tísica.
com febre, com inflamação, com calor ardente, com secura, com crestamento, com ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Também ele diz que os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Significa que depois do pecado, por causa da minha desobediência, muitas coisas acontecerão na minha vida como consequências, até enfermidades que nós temos podem ser herdadas por causa da desobediência e do pecado dos nossos antepassados. Você está disposto a ouvir esta palavra até o final? Você está disposto a confrontar a sua vida diante de Deus? Fazer uma análise verdadeira e real de quem você é e de onde você veio e pedir ao Senhor: Senhor, olha só a minha história, olha como é meu pai, olha como é minha mãe, ó, minha família, os meus parentes. Tudo isso está sobre as minhas costas e eu tenho que pedir: Senhor, eu peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, eu tenho que mudar, Senhor. Eu preciso de um arrependimento e eu te peço, por favor, me ajuda, porque eu herdo as coisas boas. Eu herdo a facilidade de ser um líder, um bom líder, mas eu herdo também muitas coisas ruins na minha vida. E eu preciso de me arrepender. Eu herdo o orgulho que diz: eu não erro. Coisas como essa: eu não aceito que alguém me fale isso. Olha, uma pessoa que for assim nunca vai chegar a lugar nenhum, porque não tem nenhum bom. Jesus diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Nós somos todos, farinha do mesmo saco, falhos, pecadores, e nós todos necessitamos de Jesus Cristo, do seu sangue purificador, que ele derrame sobre a nossa vida. Aí diz: mas eu me converti, tá tudo bem. Aí eu pergunto a você: Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a raça humana. Morreu de geração em geração, por cada família, por todas as famílias, pelos povos inteiros. Jesus derramou o seu sangue para purificar. Amém. Então, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, todos estão salvos e todos irão para o céu? Claro que não. Da mesma forma que eu preciso de me arrepender para me converter e pedir perdão a Deus e pedir: Espírito de Deus, gera o meu espírito. Da mesma forma eu tenho que pedir que o Espírito de Deus e que o sangue de Jesus passe na minha vida e na minha história de geração a geração, apagando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, para que eu mude a minha atitude, o meu comportamento e eu me torne uma nova criatura em Jesus. Não é de uma hora para outra, é um caminhar de libertação. Algumas coisas podem ser rompidas logo, mas os espíritos mais difíceis de serem arrancados do homem são os espíritos familiares. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui agora, faça sua lista. Lute pela tua libertação. E mais uma vez eu digo: enquanto os sintomas não terminarem, não poderemos parar de buscar a nossa libertação. Que Deus te abençoe. Este é o primeiro vídeo, mas nós temos alguns cultos, alguns vídeos, e nós vamos falar bastante sobre este assunto. Que Deus te abençoe. Eu te digo, leve a sério tudo que você está ouvindo aqui. Leve a sério, coloque a sua vida diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso de mudar. Porque o Senhor disse que vai nos abençoar por onde nós andarmos, se nós estivermos livres das heranças e das maldições hereditárias. Então, em nome de Jesus, esse é um novo tempo que Deus quer para a sua vida. Vamos então nos preparar para a eternidade e vamos nos limpar, nos purificar, para a gente não viver com água de aperto e pão de angústia, com confusão na nossa vida o tempo todo, opressão, feridas e dores por falta de arrependimento e de confissão dos nossos pecados. Eu quero declarar bênçãos sobre a sua vida. Eu falei só um pouquinho, tem muito mais. Mas eu creio que você vai começar passo a passo, a partir dos nossos vídeos sobre este assunto, você vai compreender. E lá na frente nós faremos várias ministrações, então me acompanhe. Acompanhe
os nossos vídeos, porque nós também teremos ministrações que vão ajudar você na sua libertação e na sua vida, em nome de Jesus. Eu também gostaria de dizer que nós temos um livro. O livro é Realidade do Mundo Espiritual. E eu quero te pedir, eu tenho ele aqui e eu vou buscá-lo aqui, ó. Ó. Este é meu livro, Realidade do Mundo Espiritual. Este livro fala de muitos assuntos importantes. E se você ler esse livro, você vai entender muito mais sobre a libertação. Você vai ver, porque esse aqui é um livro que fala sobre a visão profética. Você vai entender muitas coisas a respeito do mundo espiritual, do mundo natural, do mundo espiritual, porque todos esses assuntos que eu falo com o objetivo de te levar à compreensão de que você é um homem natural, mas que você também é um homem espiritual. E que como homem natural você precisa de libertação, como homem espiritual você precisa de libertação. E eu também digo que a sua alma necessita de cura de todas as histórias que você viveu, que os seus antepassados viveram, trazem consequências para a sua vida e para a sua história. Em nome de Jesus. Venham, lembre, eu tenho ali, compre o nosso livro e seja abençoado. Eu declaro, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este tempo precioso que nós estamos aqui falando sobre um assunto tão sério, Pai, que sobre a maldição hereditária e sobre a herança. E nós pedimos que o Senhor venha nos trazer revelação em cada vida, em cada pessoa que está nos ouvindo neste canal, e que o Senhor comece a romper com as cadeias, as amarras e os aprisionamentos que aconteceram na sua casa, na sua vida, na sua família, e até uma família inteira pode estar presa espiritualmente num lugar de aprisionamento. Senhor, que nós saiamos de tudo isso, sermos livres de todas essas coisas e possamos alcançar uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. Enquanto os sintomas não terminarem, não pare de buscar a sua libertação. E eu vou te dizer, não deixe que o inimigo diga para você que tudo isso aqui é balela, que não é brincadeira, é verdade. E você vai ver através da sua vida que você precisa de muito mais do que nascer de novo, de um complexo enorme de santificação e de libertação. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.